Olá você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso videocast oficial aqui do setor de ação comunitária e pastoral do Unilassalle do Rio de Janeiro. Na conversa de hoje a gente vai tentar conversar um pouco sobre a vocação religiosa com duas pessoas que têm bastante bagagem para trazer para o nosso diálogo no dia de hoje. A Lívia vai contar um pouquinho mais sobre como isso vai ser construído e apresentar os nossos dois convidados de hoje. Lívia, com você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como sempre, eu não tenho a menor ideia da hora que você está ouvindo a gente. Então, é um prazer conversar com vocês e é com muita alegria que hoje eu convido um amigo para falar um pouco sobre vocação. E não é qualquer vocação, não, é vocação para gente corajosa, porque hoje a gente vai conversar sobre a vocação. Essa conversa vem lá do Maranhão, do interior, da cidade de Zé Doca. E para conversar com a gente hoje, a gente tem um irmão formador, que é o irmão Eider, e um vocacionado, eu imagino, que seja o Oséias. E é com eles que a gente vai conversar hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Muito bom, muito obrigado, Lívia e Pequena, que estão nos ajudando nessa transmissão, e também os amigos que estão aí, que vão nos ouvir, que nos ouvem, né? Obrigado podemos dizer assim, pelo desafio lançado e aceito. Eu gosto de desafios. Desafios isso aqui é uma das minhas marcas que eu carrego com bagagem. E me apresentar é bem complicado, porque eu sou irmão Eider, sou natural aqui do Pará, sou natural do Maranhão, dos estados, né? É fronteira a minha cidade, aqui, Gurupi, cidade, eu chamo minha princesinha da BR, do Pará com o Maranhão. Tem um rio belíssimo em Gurupi, quando você toma banho, você nunca mais quer voltar a esquecer aquilo que você já construiu ali. Então, eu sou irmão Eider, sou irmão há 8 anos, sou vocacionado na Salista há 13 anos, porque, assim, eu comecei em 2005, né, acompanhamento vocacional. A partir daí, né, meus pais, que são paraense e maranhense, eu estudei 6 meses vocacional, já entrei com uma idade adulta, de 25 anos, não mais jovem com 15 anos, né? Antes disso, uma curiosidade, eu fui seminarista, 4 meses seminarista, mas Deus me colocou em outra caminhada e tem um irmão, né, um freak aí em Porto Alegre, nós de Porto Alegre, e disse o seguinte, eu fui alçado, né, pelo laçado. Então, eu estava aqui numa atividade, e o irmão Miguel Silva de Freitas, que mora no Uará hoje, me convidou para participar de um evento chamado ELAN, Encontro da Salista do Norte e Nordeste. Eu fui para esse encontro, me encantei com a proposta, aquilo que os irmãos falaram, de Ananindeua, né, Saína do Teto, que é uma escola nossa conveniada em Ananindeua. Daí me encantei por aquela proposta que eles tinham. O que é ser irmão? Eu conhecia só os padres, né, e as freiras. Sabia que tinha irmão na vida? Eu digo, deve ser interessante esse negócio aí, né? Fui lá e pesquisei, fui me entrosando com os irmãos, e ele me convidou para fazer os acompanhamentos vocacionais, os encontros, as saídas, as viagens, que eu gosto muito de viajar, né? De imediato, uma viagem, para mim, o ponto-chave é viajar, participar de excursão, de grandes passeios, praias e tudo mais, né? Rio de Janeiro é uma bela praia. Então, assim, para mim, foi assim um chamado, e que eu também tinha uma coisa assim que eu queria conhecer, era Porto Alegre, né? Um lugar bonito, tem uma tia que mora ali em Porto Alegre. Eu disse, os irmãos têm casa em Porto Alegre, então tá tudo certo o negócio, né? Eu vou fazer essa bagagem aí, vou criar uma bagagem de estudo, de viagem, de conhecer outros lugares. Tudo isso foi uma influência, né, para o meu chamado. Então, eu comecei a participar dos encontros. Logo em seguida, eu fui para casa, saí de seminário, fui para casa, passei 1 ano e meio em casa, né, com experiência, de documento vocacional. Daí, nesse período, eu trabalhei, lógico, tenho uma idade boa, trabalhei, e logo após eu fui convidado para morar na casa de formação em Ananindeua, lá no Icuí, né, lá no Icuí, lugar bonito, né. Então, passei lá 1 ano de formação, experiência, como também professor em sala de aula nos 8º anos.
Foi tanto desafio que até geografia eu trabalhei, nunca nem na minha área, mas tudo que vem pela frente ali, minha formação, tu vai encarando que é para o negócio ficar melhor, né? Quanto mais você tem bagagem, mais você enriquece aí, né? A sua vocação. Então, eu passei um ano ali no Celina, Ananindeua, no Pará. Depois, discernimento, aí eu vim para o Sul, continuar a minha caminhada vocacional. Mas depois eu posso contar o restante, né, Lívia? Muito obrigado. Passar aqui para o meu colega Osés, também aqui, só na formação. Isso aí. Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia ou boa tarde, para quem está escutando, ou boa madrugada também, né? Assim, eu também, né, sou o Oséias, tá? Oséias Júnior, e eu também vim do interior, mais interior ainda, entendeu? O interior de Governador Nunes Freire, ali próximo do Gurupi, onde é a cidade do Imoeira. Então, bem do interior, eu fiquei assim, né, acho que muito interessado, até por conta de que os irmãos foram nesse interior, porque é o interior bem longe mesmo da cidade, né? E eu não conhecia nada, né? Eu nem participava da igreja assim, para vocês saberem, né? Eu não conhecia nada de igreja, não tinha uma proximidade de ir para a igreja. E daí os irmãos foram para esse interior, né? Um encontro vocacional. Eu não sabia, meus amigos que me disseram que teria, eu não sabia nem quem eram os irmãos. Eu não conhecia de onde vinham, se trabalhavam em colégio. E daí tivemos um encontro ali pela manhã e pela tarde, né? Eu não participei pelo da manhã. Quando os meus amigos me disseram, já era tarde, né? Já era finalizando o encontro. Daí me convidaram. Mas a primeira ideia que eu fui chamado assim a conhecer foi eu saber que tinha um irmão colombiano, né? E sabe como é aquela galera do interior, né? Não conhece essa galera assim de outro país e tal. E daí, assim, eu fiquei assim, pô, outro cara de outro país, é uma chance de eu conhecer, né? Talvez eu nem saia do interior. E daí eu fui, né? Fui chamado mais pelo colombiano. Eu não conhecia nada também dos irmãos. E quando eu cheguei lá, né? Uma perfeita recepção. Alegria, um ambiente alegre por conta dos outros meninos também. Isso é chamativo. E daí eu fui conhecendo, né? A gente teve, a partir dos encontros, a gente teve ali momentos de interioridade para a gente conhecer como que era a vida dos irmãos, o que eles faziam e tal, e o que eles trabalhavam, né? E a partir dali eu fui me identificando do ambiente que eu estava, né? E daí eu passei um ano de acompanhamento com os irmãos, o que para mim foi muito produtivo e gratificante. Eu agradeço muito por eles terem ido lá e eu ter conhecido eles, né? E isso para mim foi muito gratificante. E hoje eu estou no terceiro ano de como formando e um como vocacionado, né? Então eu já tenho 4 anos de experiência com os irmãos da Salista, que para mim foi uma mudança completamente nova, né? Acho que até por conta do ambiente de igreja, do ambiente de espiritualidade, porque eu não tinha muito essa experiência, né? Então, isso para mim foi uma experiência totalmente nova, né? Mudou minha vida e eu sou muito grato pelos irmãos por isso, por eles terem me apresentado uma nova forma de vida diferente, né? Que eu comecei a conhecer a partir da minha curiosidade para querer ver um irmão colombiano. Muito obrigada. Olha, irmão Eider, o senhor falou assim: depois eu tenho mais coisa para dizer. Eu fiquei pensando, então vamos lá, porque eu estava super ouvindo. E aí o Osés começou a falar, e eu fiquei pensando, gente, 1000 perguntas me vêm à cabeça, né? Acho que a primeira pergunta, assim, para a gente poder continuar essa conversa, eu sempre que falo dos irmãos laçalistas, que as pessoas me perguntam assim, por que você trabalha com os irmãos, né? Bem, primeiro que é meu emprego, mas tem tantas outras congregações, não é? Por que os irmãos? E eu costumo dizer assim, porque eu conheço pouca gente tão feliz quanto os irmãos. É uma coisa que eu acho incrível, assim, que para mim é a maior diferença das vocações laçalistas, é a capacidade que vocês naturalmente têm de viverem felizes. A gente consegue ver isso, né? Quem está de fora, assim, às vezes a gente olha para algumas congregações e a gente pensa, nossa, parece que essa pessoa não é feliz, né? Talvez ela seja, mas ela não demonstra isso, né? Não tem como estar dentro da cabeça dela, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente que está olhando de fora não enxerga essa felicidade. E eu não conheci os irmãos como estudante, eu nunca fui aluna laçalista.
mas por ser de uma experiência de igreja e das pastorais, os irmãos laçalistas sempre acompanharam os grupos das pastorais de juventude estudantil. Então, eu sempre tive contato com os irmãos de La Salle, como a gente falava, né? Eles eram tão felizes, assim. Eles eram alegres, eles eram animados, era uma coisa diferente. Dito isso, o que vocês acham, assim, que na vocação de vocês é sinal dessa alegria e dessa felicidade? Assim? O que faz essa alegria e essa felicidade serem tão concretas, ao ponto de quem está olhando de fora conseguir enxergá-la com tanta clareza? Uma pergunta, Lívia, uma pergunta, assim. Eu penso que quando você escolhe algo que te faz feliz, você irradia aquilo que te faz feliz. Eu vejo assim que se eu escolho, né? Se eu escolho ser professor, eu tenho que ser feliz professor, eu tenho que ir para minha sala de aula sorrindo, vibrante, tudo que é meu, de confusão, de casa, deixa para casa, para das portas. Se eu estou feliz na minha profissão, eu vou ser feliz também na minha sala de aula, na minha coordenação, direção, né? Então, hoje, eu sou feliz pela escolha que eu fiz. Então, por isso que, quando eu sou feliz, eu transmito para as pessoas que eu estou feliz. Não dá para transmitir para as pessoas tristeza. Porque tristeza o mundo está cheio, né? Você vê, por exemplo, este ano só tristeza, morte, tudo. Então, se eu for mais um a transmitir tristeza, como vai ficar aí as pessoas que estão aí sobre os meus cuidados, por exemplo? Eu tenho aqui em casa tenho jovens, que são 5 jovens hoje formandos. Tem aqui um colégio que hoje eu sou diretor do colégio La Salle Zedoca, dos irmãos La Salle também, que estou na direção deles. Então, diversas frentes ali que requer que eu realmente me doe para a missão. E eu não posso me doar para a missão com tristeza. A felicidade, lógico que tem aquilo, né? Nem sempre está com a cara boa, porque são desafios. Mas não significa que você está triste. Você está preocupado, se sentindo desafiado, é diferente, porque tem que resolver situações, né, os problemas que estão aí na comunidade. Então, faz parte você, às vezes, fechar a sua cara, mas interiormente, quando você sai daquele ambiente, que eu digo que é mais hostil, que é mais trabalhoso, digo o seguinte, sai do colégio para casa, já era, acabou a tristeza, né? Acabou a tristeza, tem que ir a alegria, porque não dá para ficar somente triste, né? Poxa, que felicidade é essa que ser irmão, desde o início, dizia La Salle, né? É o nosso emprego, é o nosso ministério maior, a educação. Nós somos, Jesus Cristo, nós somos a pessoa chamada de embaixador de Jesus Cristo. E isso que me faz uma pessoa, né? Não melhor que as outras, mas melhor que mim mesmo em todos os momentos, sempre superando. E essa alegria tem que irradiar. Eu penso assim, né? Então, viver, experienciar essa alegria é desafiador? Sim. Tem aí, nós somos seres limitados, né? Temos as nossas individualidades, temos as nossas manias, que faz parte do ser humano. Isso que é gostoso de se ver, né? Porque nós temos nossas manias e com as outras vamos construindo aí nossa felicidade. Por exemplo, aqui no colégio nós temos uma equipe muito boa, pedagógica, né? Dá um bom dia alegre, o bom dia distante, sem abraço, mas um bom dia que irradia felicidade e que traduza que você está com outro feliz, que você contagia outro, que você o acolhe com felicidade, no seu sorriso, no seu olhar. Sorrir não, porque agora sorrir não pode mais nem sorrir, né? Que não aparece com a máscara. Então, sorrir com os olhos, né? Com os olhos, franzindo a testa, franzindo os olhos, então já é sonho de felicidade. Né? Quando você acolhe o outro com os olhos, né? Com um joinha, um bom dia de longe, mas já é felicidade para mim, traz isso aí. Digo o seguinte, e também a alegria, ela tem que contagiar o outro, porque o outro vai, é aquela coisa, né? Um contagia o outro. A alegria é contagiosa. Ela se irradia de você, irradia no outro e assim vai. Igual a tristeza. Se eu estou triste aqui, transmito para o outro. Mas a alegria também tem esse processo. Eu vou irradiando, né, eu vou transmitindo e o outro vai passando para o outro. Tem problemas, como eu disse? Tem problemas. Mas problemas são para serem resolvidos, senão seriam problemas. Né? Isso é bem natural. Tem desafios? Ótimos, porque sem desafios
penso eu que eu não conseguiria crescer. Todos esses anos. E este ano, muito mais desafiador, né? Eu vou contar um pouquinho uma coisa assim, que eu fiz um curso agora pela PUC, né? Com o Karnal e a Helena Trajano. Estou maravilhado porque os homens são bons. E a mulher é boa demais em relação a conteúdos. Nossa, né? Então, ele dizia assim, né? Essa inteligência nossa, emocional, como é que eu consigo transmitir para as pessoas, né? Essas minhas emoções que vai ter inteligência. Tenho que preparar, tenho que me planejar, tenho que ser o meu protagonista, dizia a pastoral da juventude também, né? A minha história, eu tenho que me projetar, me protagonizar, porque eu não quero, né, depender de outros, né, que seja feliz. Depende de minha felicidade. Não dependa do outro, porque se depender do outro para ser feliz, eu sou fadado a perecer pela caminhada. Tem que depender de mim para eu ser feliz, porque eu sou, por mim, o responsável pela felicidade, não o outro. Outras vezes me dá ali uma pincelada, mas se eu não decidir ser feliz, não vou ser feliz. Se eu decidir não sorrir, não vou sorrir, né? E você sabe, Lívia, que eu rio com o vento, né? Às vezes aí eu também conheço um pouco ali, passa um pouquinho Zedoca, conhece experiência, acho que isso também é bem da nossa cultura aqui do Maranhão e do Pará, né? Somos pobres, mas somos pobres felizes, não pobres miseráveis de felicidade. É isso. O Osés agora vai dar também seu recado aqui. Assim, Oséias, só um minuto. Oséias, como é que é para ti essa coisa de quanto essa alegria dos irmãos contagia você? Como isso foi importante e como é que você espera viver isso na tua vocação? assim, acho que dá para colocar o que eu já tinha pensado, né? Eu sempre morei com a minha avó, né, e com meu tio, né? Minha família é grande, mas nem toda mora mais junto, toda mora um distante do outro. E eu sempre morei, na minha infância, assim, até eu entrar com os irmãos, eu sempre morei com a minha avó e com meu tio, né? Eu não tinha uma experiência de morar com uma comunidade com cinco irmãos e cinco formandos. Quando eu entrei, era cinco, né? Daí, assim, quando eu cheguei, assim, pô, eu vou morar com muita gente, né? E eu acreditava que vai ser bom, porque eu teria alguém para brincar, né? Assim, para jogar bola, para fazer o jogo e tal. Eu sempre teria alguém, então eu não teria que ficar chamando com que as pessoas morarem comigo, né? E daí, quando eu entrei com os irmãos, né, que eu vi aquela experiência de comunidade, que às vezes a gente acordava assim, um pouco assim, com a cara um pouco ruim, mas sempre vinha alguém ali que morava comigo que fazia eu sorrir, né? Então, a experiência de comunidade me deixa muito feliz, né? E como que os irmãos nos transmitem essa felicidade que eles têm, né? Acho que a, a, uma forma que fica bem transparente, né? Que eles transmitem essa alegria para nós é através da missão, né? Como é bom e como os irmãos se importam conosco, né? Principalmente conosco formandos. Eles, a preocupação é mais intensa, é mais alegradora, é mais feliz, sabe? Aquela motivação que os irmãos transmitem é muito bom, sabe? E saber que eu sou formando e que eu recebo esse carinho, esse amor de uma forma mais tranquilo, de uma forma mais dada com carinho, né? É muito bom essa felicidade. E também das experiências que mais me dá felicidade hoje, aqui na comunidade de Zedó, que eu acredito que vai ser para a vida toda, né? É a ideia de estar convivendo com as crianças, né? Que é muito interessante essa missão dos irmãos, né? De estar com as crianças, de estar na missão de educar. Como é bom as crianças, às vezes a gente chega assim triste no colégio, né? E as crianças vêm ali sorrindo para a gente como que aquela tristeza saísse normalmente, sabe? E aquelas crianças transmitem também a alegria que precisamos ali e que também é elementar para a nossa vida, né? Como é bom essa alegria que presenciamos. E os formandos também, que eu até hoje estou 3 anos, eu presenciei 3 grupos de formandos. Como é boa essa experiência que em cultura, né? Por exemplo, a minha cultura é totalmente do interior, e quando eu fui morar com pessoas de culturas diferentes, de cidades diferentes, né? Porque é muito assim, a gente nunca vai viver com as pessoas que são iguais a nós. Foram pessoas diferentes, né? E como é bom ter culturas diferentes para a gente aprender, para a gente vivenciar, para a gente se crescer junto, né? Como é bom essa experiência que transmitem. E os irmãos, eles nos transmitem isso de uma forma que é construtiva, de uma forma que nos ajuda a crescer e que nos motiva, né? Como é bom os irmãos
quando eles, por exemplo, dedicam um tempo para hoje a gente vai estudar isso aqui, hoje a gente vai falar sobre isso aqui, hoje a gente vai crescer nisso aqui. Então, é muito bom, é muito motivador essa preocupação, que é como uma preocupação de pai, né? Uma preocupação de mãe que, pô, eu quero que tu cresça, eu quero que tu se desenvolva, eu quero que tu seja alguém bom. E que eu quero que as pessoas também percebam que tu tá crescendo, eu quero que as pessoas percebam que tu tá feliz, sabe? Tem uns desafios que nós todos temos os nossos desafios, né? Mas a experiência, a alegria que transmitem faz com que a gente enfrente isso com a maior naturalidade possível, sabe? E isso é motivador, isso nos dá força para caminhar, para seguir na missão e na vocação. Obrigado, pessoal. Eu acho que eu fui testemunho disso, né? Dessa alegria contagiante. Eu fui aluno lasalista dos meus 8 aos meus 18 anos e logo depois vim trabalhar no La Salle, então tenho contato quase que a minha vida inteira com a cultura dos irmãos, enfim. E eu queria saber de vocês, se eu não me engano, quando eu fiz o meu curso de lideranças lá em 2014, 2013, acho que o irmão Eider estava lá em São Paulo, se eu não me engano, ele me corrige se estiver errado, mas eu acho que sim. E naquela época a gente já ouvia falar sobre as obras laçalistas no interior, né, as obras assistencialistas de La Salle. Eu queria que vocês contassem pra gente um pouquinho como é que funciona o La Salle Zedoca, o que vocês fazem por aí, quais são as obras que vocês têm no momento, como é que está sendo nesse período de pandemia, né, gerir essas obras. Acredito que não esteja sendo fácil, né, como o irmão já sinalizou aí. Então, queria que vocês contassem pra gente um pouquinho como é que funciona as coisas por aí no La Salle Zedoca. Gabriel, tempos bons, Gabriel, né? Nossa, quando nós íamos para São Paulo, aqueles encontros eram riquíssimos. Nossa, meu Deus. A noite como é que é, das atividades, né, das orações, que eram muito místicas, impressionante. Os passeios nossos, coisa boa, né? Acho que nós saímos essa experiência ali de realmente vivemos em comunidade e fraternos. Gabriel, assim, aqui em Zedoca, nós estamos há mais de 25 anos em Zedoca. Os irmãos começaram aqui em Zedoca, né, para Zedoca especialmente, trabalhando com cursos práticos, né, de costura, de questão de pinturas e também alfabetização. Porque no Maranhão, né, assim, chegamos aqui em 83, Presidente Mestre, primeira comunidade nossa. Aqui era muito precário, né, a educação, muito precária a educação, as pessoas não tinham informações, né, tudo dependia da capital São Luís, então tudo era mais difícil. O curso de graduação para professor é mais difícil. A educação básica também era difícil. Então, para se chegar a ser professor, eu lembro que no tempo da minha formação inicial ali, professores meus tinham oitava série antigamente, né? Tinha oitava série, professores meus que estavam, às vezes, lá na quinta série dando aula, porque não tinha formação. Depois isso mudou um pouco a realidade. Então, os irmãos chegaram aqui em 83 com essa missão, né, de trazer para o Maranhão formação para professores e lideranças. Então, aí foi uma caminhada muito longa, né, até 97. Chegando lá em 97 para aqui, Zedoca, disseram para cá esse curso, né? Foi o bispo também que mandou para cá, o bispo que já é falecido, Dom Valmir, né? Morou aqui em Zedoca, morava em Santa Catarina. Então, esse bispo pediu para os irmãos de Zedoca também ajudar aqui na formação dessa liderança aqui no bairro São Francisco, nós estamos inseridos. 97. Então, vários anos, era o CEPLA, Centro de Educação Popular La Salle, né? Era só aí, trabalhava como reforço para as crianças, né? Era atividades, era esporte. Tinha irmão também aqui, Francisco, que já é falecido, também irmão Antônio, que mora em comunidade aqui próxima. Vieram para cá trabalhar, né, com essa educação. Em 2000, aí foi um processo muito, muito crescente. Em 2015, quando eu cheguei aqui no Maranhão, que eu morava em São Carlos, São Paulo, né, nessa época ali, de 2013, né? Então, 2015, iniciou a educação básica, dito regular, porque a educação Colégio La Salle Zedoca, dito, né? Então, começamos aí com os primeiros anos até o 4º ano, e com o ensino médio ali, segunda série, terceira série. Foi um desafio grande, porque é o seguinte, aqui é 100% gratuito, né? Não tem nada, os pais não pagam nada, né? Então, é um colégio totalmente assistencial. E isso, até para conseguir aqui aluno para cá, é difícil, porque os pais não tinham documentação necessária que pede o governo, né, o governo federal. Tivemos até que conseguir. Aí, lógico, que quando está no interior,
né? Você tem mais acesso também à capital, né, que é de educação, questão de documentação. Aí nós conseguimos chegar, né, à capital, ao MEC aqui do Maranhão, né, educação, a SEDUC, e também no município, para ir homologando ali, né, credenciando a nossa educação básica. E também, com isso, captar alunos. Foi fácil? Foi, porque já eram alunos nossos. Mais difícil foi o ensino médio, porque o ensino médio aqui é do Estado, não é do município. Então, somente nós oferecemos ensino médio, educação particular, escola particular. E nós conseguimos, sim, com desafios, né, muitas burocracias, porque o Brasil pensa no país burocrático. Para tudo que você vai fazer, tem que assinar um documento. Que bom. Mas é difícil se chegar a esse documento, né? Foi mais dificuldade. Então, 2015 até 2020, nós estamos aí nesse trabalho, Gabriel, né, de trazer para cá uma educação melhor. Não é porque é assistencial que não vai ser igual ao Rio de Janeiro, por exemplo, o Abel, né, o de São Paulo, de Manaus, não. Queremos que nossos alunos aqui tenham a mesma qualidade de ensino que tem os colégios particulares pagos nossos. Então, para nós é um trabalho muito grande, né, de trazer para cá uma educação de qualidade, oferecer para nossas crianças pobres que elas, né, têm dignidade e podem pensar grande como outros também podem pensar grande. Como é que eu consigo transmitir isso para essa molecada aqui, né? Que aqui é um bairro inserido na comunidade no início, né? Até hoje, muita droga, né? Alunos nossos que também são viciados, que vivem nas festas por aí, né? Se drogando. Meninas nossas que ensino médio já estão grávidas, saem na primeira série, no nono ano temos uma colega nossa que está grávida. Imagina só, né? Que realidade nós temos. Aí, desafio educacional, sala de aula, de aprendizagem, tem mais do que desafio psicológico, social, político, religioso. Então, são vários desafios que nós temos, né, de nos superar. Por isso que eu falava, né? A minha alegria é poder ajudar, né, a pensar uma proposta de aprendizagem para as crianças nossas que estão aqui. Digo, e repito, não é diferente lá da região sul, sudeste e centro-oeste. Todos têm o mesmo direito. Eles foram negados, sim, mas nós estamos aí, educação nacionalista, trazendo eles para sua dignidade, que tem esse privilégio de estudar uma escola boa. Aqui o colégio está muito bonito, Lívia e Gabriel, você tem de visitar o colégio da Salles Edó. Nós estamos aqui numa fachada nova, estamos com uma estrutura muito rica, né? Então, pensando sempre o seguinte, né? Trazer molecada para estudar, para serem pessoas boas. Aqui na pandemia, esse período de 4, 5 meses, foi triste ver o colégio tão bonito, sem vida. Porque o colégio só tem vida quando tem alunos, pessoas correndo, nos dando dor de cabeça, pai brigando, e então só tem vida quando acontece isso. Né? O desafio continua assim, Gabriel. E eu penso, né, eu assumi aqui no colégio, do colégio no 2000, esse ano. Eu pensei grande, né? Nossa, esse ano vai ser um boom, né? Eu assumi agora e tal, cheio de energia. Aí, de repente, me veio a peste da pandemia para nos acomodar, incomodar e também desafiar. Por quê? Com ela, nós aprendemos a sermos mais fraternos. Distantes, mas mais fraternos, mais solidários. Eu vi uma reportagem, né? Dizia a Helena Trajano, que com a pandemia, nós nos aproximamos dos outros. Nos solidarizamos, compartilhamos e partilhamos aquilo que nós temos. Foi uma coisa negativa, foi positivo lá daqui. Nós nos desafiamos muito. A tecnologia, então, aqui, por exemplo, quando nossos alunos, como é que consegue, por exemplo, abranger a todos para a educação à distância? Foi muito difícil. Porque nem todos, não tem nenhuma alimentação, às vezes, no café da manhã, como é que vai ter um celular e não tem jeito para você acompanhar as atividades? Então, tudo isso aqui nós pensamos. Como atingir nossos alunos, né, para que eles não fiquem desamparados, porque eram só 10 dias, passaram para 4, 5 meses. Então, como vamos fazendo isso aí? Então, nós vamos articulando com a Rede La Salle, com a gestão da província, uma mantenedora, e vamos aí criando mecanismo de atingir a todos os alunos, não deixar nenhum aluno, né, pois ela sabe, não deixar nenhum filho de artesão desamparado, mas sim todos amparados,
educação de qualidade e que respeite o processo de cada um. Nesse sentido, Gabriel. Olha, irmão, eu fui aí em 2015, né, com a missão. E mal posso esperar uma oportunidade de voltar, porque se em 2015 o colégio já era incrível e ele estava começando, eu imagino hoje. Em 2015 a gente ouviu relatos de que as filas para matrícula eram enormes por conta da expectativa. Se em 2015, que era o primeiro ano, que as pessoas não tinham noção do quão incrível ia ser, as filas eram enormes, eu imagino o que são hoje, assim, né? A expectativa dessas famílias. Eu lembro de um relato de uma mãe, quando a gente visitou uma das casas, em que ela dizia assim: eu faria qualquer coisa e eu fiz tudo que eu podia. Eu fiquei ali o tempo inteiro, porque era como se fosse o melhor presente que eu podia dar para os meus filhos. Então, eu investi tudo nessa matrícula. E muito bonita a fala dessa mãe, assim, né? Tipo, olha, era o melhor presente que eu podia dar para eles. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar documento? Eu vou ter que ficar na fila, dormir lá? Eu faço o que for preciso, não tem problema. E eu acho que é muito importante para a gente que está daqui, né, e que trabalha nas escolas particulares e que atende um outro público, entender o tamanho dessa obra, né? E assim, Zedoca, Ananindeua, nos dão aqui no país essa dimensão, né? Por que eu estou ali no Abel fazendo isso? Para que outras pessoas também possam estar em outros lugares fazendo muito, muito, muito mais. Assim, Gabriel, ainda tem mais uma pergunta que você fez junto com essa, né? No Maranhão temos 3 comunidades, tá? Estamos São Vicente Ferrer, que é aqui na parte aqui mais próxima aqui das águas do Maranhão, né? São Luís. Lá temos 3 irmãos que trabalham com alfabetização, né, de crianças. Lá também não foi diferente, não é diferente, Gabriel. Por exemplo, tem crianças da ensino 6, 7, 8 ano que não sabem nem ler. Imagine o desafio. E os irmãos, né, levantar dados, né, dessas crianças para poder ajudar de alguma forma essa molecada a aprender a ler e escrever. O básico, né, que é do ser humano, ler, escrever e a matemática. E temos também aqui onde começamos, Presidente Médici, lá começamos no Maranhão, né? Só que hoje não tem mais irmãos morando realmente lá. A proposta agora, lá no Presidente Médici, é ter uma comunidade, por exemplo, que residam irmãos e leigos de associação para a missão. Então, estamos aí trabalhando nisso, tem irmão clássico para esse meio de campo ali, está à frente na comunidade, preparando para isso. Lá agora também temos, lá nós alocamos a prefeitura, o espaço, né, do centro educacional, então tem primeiros ao terceiro ano lá a prefeitura trabalha. Então nós estamos assim com essas obras. Zedoca realmente que é mais regular em relação à educação, ou seja, um colégio, né? O Presidente Médici está aí caminhando, né, para regulamentar alguma situação de projetos. E o Vicente Ferrer que está aí com a missão com a criançada. Eu tenho um relato, né? Acho que eu tive uma experiência de missão lá em São Vicente Ferrer, né, de 15 dias, e daí eu fui, né, numa boa, eu aceitei, teve uma experiência nova, né, e quando os irmãos me apresentaram, hoje tu vai visitar tal comunidade, né, que é no interior, bem no interior mesmo da cidade ali, né, aí daí eu fui, a primeira comunidade, e daí quando eu cheguei na primeira comunidade, eu vi aquele estado precário do colégio, do ambiente de ensino, né, da limpeza e tal, eu fiquei assim, poxa, como o nosso governo utiliza mal os recursos, né, que não é dele, mas que é nosso, né, como e daí quando as crianças começaram a chegar, que eu vi ali aquela presença ali, e ao mesmo tempo a falta do governo, de ações do governo, né, quando eu vi as crianças chegando, eu vi, poxa, a gente não conhece quase nada do que realmente é pobreza, né, quando eu cheguei lá, eu pude conhecer isso, eu pude ter a experiência, poxa, até onde eu morava, eu tinha assim, poxa, até onde eu morava, que era no interior, eu tinha um pouco de qualidade nos estudos, né? Quando eu cheguei lá, eu fiquei assim, poxa, eu pensei que eu conhecia a pobreza. Né? E daí eu fui em outra comunidade, que era ainda mais longe, né? Daí eu fiquei assim, porque eu fui em um colégio que nem porta tinha. O colégio era totalmente, acho que a noite ficava totalmente aberto, porque não tinha porta, né? E o banheiro em estado precário mesmo, no máximo, sabe? Aí eu vi as crianças ainda com um sinal de pobreza ainda maior do
que as primeiras que eu vi, né? Tipo, pô, como a missão dos irmãos, ela é renovadora, né? Como ela transforma, né? Eu vejo assim, poxa, eu conhecia somente, principalmente aqui as comunidades de Zedoca, que tem uma qualidade econômica ainda maior, né? E daí, quando eu cheguei em São Vicente Ferre, que eu fui conhecer essas comunidades, eu vejo assim, poxa, eu pensei que eu conhecia os irmãos também, né? E quando eu vi essa experiência, pô, os irmãos fazem isso, cara. Como é bom e como e como transmite alegria, e como transmite principalmente a fé nesse Jesus e nesse Deus que cremos através da missão dos irmãos, né? A educação, como sabemos, ela é muito importante para a construção do ser humano e para que possamos ter um estudo ou algo de qualidade no futuro, né? E daí eu vejo como os irmãos se esforçam para que essas crianças que no estado de pobreza consigam aprender, consigam estudar e que os irmãos transmitem essa educação, né? Então, eu pensei que eu conhecia os irmãos até quando eu fui lá. E aí, realmente, eu fui conhecer, poxa, a missão dos irmãos, ela engloba muitas pessoas, sabe? E ela deixa muitas pessoas alegres. Eu não vejo um relato das pessoas que tiveram uma missão com os irmãos, que tiveram uma formação com os irmãos, que reclamem da vida, né? Como os irmãos, ao mesmo tempo de eles nos educarem, eles transmitem a alegria e fazem com que a gente consiga sentir a vida com mais motivação, com mais alegria, né? Então, isso foi uma missão renovadora para mim. Eu sou grato para os irmãos terem me apresentado uma chance de conhecer essas comunidades. Obrigada, Zé. Obrigada, irmão Eider. Eu estava ouvindo você, Zé, pensando, é isso, né? Não tem como ter sido tocado, ter os corações tocados pela missão La Salista e sair igual depois, né? E não transformar você, né? Os meus filhos estudam também no Abel, né? E pense assim, um troço apaixonado. Mas assim, eles são loucos de amor pela escola. Às vezes eu brinco assim, digo, né? Eu sou do interior do Rio e a minha família toda mora no interior. E aí, às vezes, eu digo assim: um dia a gente volta para o interior. E aí, a minha filha, que é mais velha um pouquinho, que está no 3º ano, diz assim: de jeito nenhum, eu não vou sair do Abel. De jeito nenhum, eu não vou sair do Abel. Mas e se a gente fosse morar em outro lugar? Quando eu acabar a escola? Ela não concebe a opção de pensar em estudar em outro lugar, né? E isso tem a ver com a felicidade, isso tem a ver com reconhecer. E ela não sabe metade do que a gente já aprendeu, né? Ela não teve a oportunidade de ver metade. Eu fico pensando assim, gente, quando for adolescente, vai virar irmã, é isso. Vai seguir essa vocação. Quais foram... Gabriel, tem alguma pergunta? Quais foram os grandes desafios que vocês pessoalmente viveram para poder assumir a missão da vida religiosa La Salista? Todas as vezes que eu converso com alguém que escolheu a vida religiosa, um irmão, uma irmã, ou o sacerdócio, essa é uma pergunta que me chama muito a atenção. Porque, como leigos, a gente pode fazer tanta coisa, né? E aí fica difícil, às vezes, a gente entender que esse é um caminho especial, que esse é um caminho com grandes diferenças, né? E também fica difícil a gente enfrentar os desafios, porque, convenhamos, não são desafios simples. Quais foram os desafios que vocês enfrentaram? Lívia, primeiro desafio foi sair de casa, né? Mesmo que tivesse medalha de jabu, sair de casa. Segundo, porque eu tenho muitos amigos e vivia muito na rua, né? Vai pra festa. Eu sou festeiro, né? Eu só gosto de dançar mesmo. O negócio aqui do Maranhão, mesmo no nosso Nordeste, que só gosta de dançar. Então, eu gostava muito de festa e tudo, né? Mas um desafio para mim são básicos. Para mim, assim, o desafio maior, porque eu morava com a minha avó, que me criou, ficar distante dela, eu tinha uma idade, ficar distante dela, eu poderia perdê-la. Como eu perdi, não consegui mais vê-la. Né? Em 2011 ela faleceu, eu estava no noviciado, então para mim foi um desafio muito grande, né? Uma perda na minha vida muito grande, né? De não poder estar junto com ela nesse período, mas que me ajudou a discernir ainda mais. Poxa, então agora eu vou caminhar, porque ela fez toda, me ajudou no meu crescimento, agora eu vou caminhar sozinho também. Mas, assim, depois de irmão, esse desafio maior foi quando os irmãos faleceram em 2015. Foram 3 irmãos em 2015 faleceram. Foi um baque, eu estava chegando no Maranhão,
né, aqui para a missão, e de repente vamos para Ananindeua e lá acontece um acidente e ceifou ali 3 irmãos nessa vez. Então eu tive que assumir diversas frentes aqui, estava vindo de São Carlos para cá, né, lá era mais tranquilo, porque era pastoral, colégio. Aí cheguei aqui, tive que assumir a direção da formação dos meninos, assumir coordenação de colégio, e eu destroço, né? Foram 2 anos, assim, para reerguer muito sofrimento. Para mim, o desafio maior, assim, foi esse, né? Principalmente de assumir a missão aqui no Maranhão, em meio a tantas mortes de irmãos que estavam à frente da missão, que começou a obra aqui em São Francisco. Estava aí, né, animadíssimo. De repente as coisas vêm assim para nossas mãos, sem saber o que fazer, por onde caminhar, e ficamos. Mas conseguimos superar. E agora, atualmente, com essa pandemia que a direção não conhece esse ano, né, como falei, cheio de projetos, de repente tendo que replanejar. Falava numa reunião, né, temos que reconfigurar a rota, é isso que fala o GPS, né? Temos que, né, redirecionar a rota. Então, temos que sempre ter esse processo. Desafios bons que me fizeram crescer, já assumi 7 anos de vida religiosa, de votos temporária, depois, mas agora os perpétuos. Gosto muito de desafios, por isso eu estou aqui agora com vocês. E estou amando esse desafio, hein? Muito bom, quero mais vezes. Assim, um dos maiores desafios para mim, né, acho que também, como eu já relatava antes, né, aquela questão de eu sair de casa, né? Como eu sempre morei com a minha avó e tal, sempre tive uma conectividade muito grande com ela, né? Porque sempre era eu que fazia as coisas para ela. Então, quando eu fui chamada, né, para conhecer os irmãos, eu sabendo que eu deixei a minha avó, que eu teria que se virar sozinho. Porque eu sempre, desde criança, eu trabalhava num comércio, né? Que a gente tinha um comércio lá. E daí ela sempre fazia as coisas e eu olhava, eu já no comércio, eu fazia a venda no comércio, né? Aí quando eu fui chamado e quando eu vim, eu fiquei sabendo assim, poxa, a mãe vai ter que fazer tudo sozinha agora. Ela vai ter que vender, vai ter que fazer o almoço, tudo dela, tudo vai fazer sozinha. Né? Porque, assim, esse para mim foi um dos maiores desafios para mim, deixar a minha avó. Outro também, eu sempre fui muito roeiro, né? Eu sempre fui, como a gente fala aqui, da bagaceira, né? De estar em festa, essas coisas, de sair tal, e eu sempre fui muito. Esse também foi um dos meus desafios, né? A sair essa vida de bagaceira para, poxa, agora hoje eu vou viver uma vida focada em algo ou também nas pessoas, né? Acho que isso para mim foi um dos maiores desafios. Eu não tive desafios tantos como o irmão ele teve, né? E desafios são bons para testarmos até onde somos capazes e como conseguimos aguentar, né? Não tive desafios como o irmão ele, mas eu tive desafios, né? E eu ainda tenho até hoje, né, gente? Pô, o desafio para mim hoje que eu enfrento é, poxa, ficar distante da minha avó, e isso ainda é um desafio para mim, ficar distante da minha avó. E desafios que a gente assume normalmente, que é agir como professores também de crianças, né? A gente já está assumindo esse papel, eu estou assumindo esse papel no colégio, de ser professor também, professor de crianças. Isso para mim, diariamente, é um desafio, né? Poxa, como que eu vou elaborar uma forma de ensino para que as crianças consigam se sentir bem e ao mesmo tempo aprender, né? Isso para mim diariamente é um desafio, mas que desafios motivam, né? Porque daí a gente vai, pô, é um desafio para mim, hoje eu vou me esforçar para eu conseguir passar por ele, né? Acho que a vida é assim, ela vai apresentando desafios e assim, acho que uma das questões mais interessantes para mim, né? E que mudou a minha vida foi aquela questão de que Deus vai apresentando elementos para que tu vai coletando eles e vai colocando na tua vida, né? Acho que eu sou muito grato, principalmente naquela questão de eu tive meus desafios de deixar minha avó, mas se eu olhar para o lado bom, né, eu vejo que mudou muito a minha vida e minha avó é muito feliz por mim, né? Eu fico triste, mas ela não está triste, porque ela, pô, meu filho saiu daqui do interior e hoje tá estudando, mora com os irmãos, tem uma vocação, né? E Deus, eu acredito que ele vai apresentando elementos que vai alimentando a vocação, né? Que é algo muito interessante que não relatamos, é a ideia de que a vocação não é uma escolha que simplesmente tu vai fazer, é um chamado, né? É Deus que vai te atraindo para uma missão maior. Eu vejo muito nessa ideia, né? É muito interessante isso.
E para mim, um dos desafios maiores, como eu já relatei, foi deixar minha avó, e ainda continua sendo. Obrigado, pessoal, pelo testemunho. Então, para a gente já começar a encaminhar o nosso encerramento, eu queria agradecer pela oportunidade de escutar vocês, né? Pela oportunidade de levar isso para outras pessoas. Acho que a gente encerra bem o nosso mês vocacional, né? A gente já está no finalzinho de agosto. Acho que essa conversa para o nosso mês vocacional vai ser vai contribuir bastante para o que a Rede La Salle pensa, né, para esse mês. E para a gente poder fechar, então, queria que vocês deixassem uma mensagenzinha, ou que vocês quiserem deixar, principalmente para os nossos jovens vocacionados que vão estar escutando aqui o nosso programa, que vocês têm a dizer para quem tem a vontade de explorar a sua vocação, né? A gente sabe que a própria Pastoral da Juventude ela desenvolve alguns encontros para fazer com que os jovens tenham essa experiência de saber como é que funciona a vida de um irmão, enfim. Então, se vocês puderem deixar uma mensagem para os jovens vocacionados que têm a vontade de viver essa experiência como a que vocês vivem, que vocês puderem deixar aqui, e já deixar o meu agradecimento pela oportunidade de escutar vocês, pela participação de vocês, e sintam-se à vontade de participar de outros programas. Eu e a Lívia, a gente tem conversas aqui que eu acho que vocês se encaixariam muito bem para conversar com outros irmãos, com outros professores da rede, então vocês estão super bem-vindos a participarem de outros programas. Obrigado, pessoal. Gabriel, assim, a mensagem para os nossos jovens ouvintes, também adultos, né, e pais e mães, assim, em especial, deixar um abraço para o meu amigo Cáfaro. Tenho um carinho muito especial pelo Cáfaro, uma pessoa muito gente boa, gosto muito do Cáfaro. A gente estudou junto por 12 anos, nós dois. Cara, que magnífico. Cara, é um surpreendente. Eu acompanho a rede social, tudo que ele faz, eu coloco meu link ali. Depois eu acompanho o meu Gabriel também ali. Adoro os jovens que são motivados. E assim, essa motivação, Gabriel e Lívia, é que nossos jovens realmente descubram no coração deles, né, desejo de amar as pessoas, servir as pessoas. E como laçalista, nós amamos as pessoas que servimos, especial como irmãos, porque o irmão, sempre fala aqui para os jovens, né? Temos bons professores, bons diretores, profissionais, mas bons irmãos que sabem amar os outros, serem fraternos, solidários, que sabem compartilhar experiências boas, é difícil. Então, venha, né? Você jovem também nos conhecer, temos o irmão Hélio também que faz vocacional com vocês, vários irmãos aí que fazem pastoral vocacional, converse com um deles e venha nos conhecer, porque vale a pena dedicar uma vida, uma experiência em prol do outro. E da educação, muito mais, porque é um desafio muito grande. Pessoas se dediquem realmente à educação humana e cristã da juventude. Pessoas que tirem o seu tempo, seus fins de semana, né, para atender, para ouvir as pessoas e caminhar com eles na felicidade. Muito obrigado. Eu tenho uma mensagem também, né, que é muito importante. Eu lembro que o irmão Carlos Caicedo, né, que é um irmão colombiano, como eu dizia, ele me disse assim, né, que as pessoas despertam o nosso melhor, né, que é muito interessante, acho que essa frase diz tudo, né, acho que principalmente da missão da vocação, que consigamos entender esse mistério que está em cada pessoa, para que consiga trabalhar com o nosso melhor, né. Um abraço, irmão Caicedo, que talvez um dia tu me escute, mas eu sou grato por ele ter me dito isso. Eu queria agradecer vocês, assim, pela disponibilidade, por compartilhar um pouco da história pessoal, né, e dessa trajetória vocacional. Eu entendo que esses são momentos ricos de crescimento para todo mundo que tem a oportunidade de ouvir vocês. Parabéns pelo trabalho incrível que vocês fazem no Nordeste. Eu sou uma entusiasta do tipo de personalidade que vocês têm por aí. Eu acho que todo mundo tinha muito que aprender com esse povo, né? Que gente feliz, que gente leve, que gente que entende o que de fato importa na vida, né? Que bom seria se todos nós aprendêssemos um pouco mais a perceber que a alegria está nas coisas simples, como em algum momento aí o irmão Eider nos disse. Queridos, muito obrigada, que prazer estar com vocês hoje. Nós temos muitos outros episódios de podcasts gravados, então compartilhem aí com os vocacionados, com a galera que está aí pertinho de vocês. Um beijo, obrigada por terem nos ouvido até agora, você que está aí com a gente, né? Não deixa de curtir, compartilhar e continuar nos ouvindo. A gente aprende junto. Se vocês quiserem sugerir algum tema, também podem usar aí as nossas redes sociais para isso. Obrigada.